Olá, paz de Cristo a todos. Hoje eu quero compartilhar com vocês um trecho da palavra que falou muito ao meu coração hoje no meu devocional, que eu já li, ele é bem conhecido, li várias vezes e lendo hoje foi diferente. E eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Ele está lá em Mateus 26, no versículo 31 ao 35 inicialmente. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade eu te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Aí vamos lá para o 26:69 agora. Ora, estando Pedro assentado fora do pátio e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou-lhe a praguejar e a jurar: não conheço este homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Essa palavra falou tão forte ao meu coração hoje que enquanto eu lia eu chorava muito, muito, muito. As lágrimas embaçavam as palavras da Bíblia para mim. Eu secava, chorava. E eu quis compreender por que eu estava chorando tanto assim, porque várias vezes eu havia lido e nunca tinha chorado e falado tão forte ao meu coração. Então ali eu pude compreender que aquele meu choro era um choro amargo de arrependimento. Das vezes que eu, a Enedir, negou a Cristo. Hoje, nos dias de hoje ainda, quantas vezes eu neguei a Cristo? Da mesma forma que Pedro. E eu identifiquei que aquele choro era isso, era um choro de arrependimento, que é o que resta quando nós negamos a Cristo. Como você me pergunta, como assim negar a Cristo nos dias de hoje? Como podemos negar a Cristo nos dias de hoje? Veja bem, toda vez que eu quis ser a heroína da minha vida, tomar conta, eu mesma dar conta, dizer que eu posso ser o meu eu acima de Deus, eu neguei a Cristo. Toda vez que eu deixei de falar do amor dele para as pessoas por timidez ou me calando, eu neguei a Cristo. Todas as vezes que eu quis andar com ele de longe, sem compromisso, sem comprometimento, eu neguei a Cristo. Toda vez que eu me calei, quando era para ter testemunhado do que ele havia feito em minha vida, eu neguei a Cristo. E diversas outras vezes. E eu pude identificar isso de uma forma tremenda, e aquele choro veio compulsivamente de arrependimento. Porque eu pude ver ali que Pedro, ao mesmo tempo que ele disse: se for necessário morrer por ti, eu morrerei. Não, jamais eu te abandonarei. Mas Cristo já sabia que não era assim. Quantas vezes nós dissemos no nosso coração: eu te amo, Jesus, eu te amo com todo o meu coração. Isso não é verdade. Quantas vezes amar a Cristo? Hoje eu pergunto: será que eu e você estamos dispostos, estamos prontos a entregar a nossa vida por Cristo? A morrer por amor a Cristo? A morrer não negando a Cristo? Hoje, em nome de Jesus, eu estou sim disposta a morrer por Cristo. E a minha oração hoje é que, se em algum momento eu vier a novamente querer negar a Cristo, que eu identifique e não faça isso. A nossa negação a Cristo leva consequentemente ao pecado da murmuração,
que é um pecado gravíssimo, que muitas vezes nós não temos nem noção do quanto ele é grave. O pecado da murmuração e da reclamação, ele faz com que os planos de Deus tarem para nós. Às vezes a bênção estava próxima a chegar, mas aí diante de tantas reclamações, de murmurações, nós impedimos o agir de Deus. Às vezes eu fico pensando, às vezes nós estamos tão viciados em reclamar, tão acostumados a reclamar de absolutamente tudo que não conseguimos ver o que Deus já fez por nós. Às vezes estamos no meio de dívidas que nós mesmos criamos e ficamos murmurando, porque não é o suficiente o dinheiro que eu ganho, isso e aquilo, mas você não viu que foi você mesmo que criou aquela situação. E que Deus ainda mesmo assim tem provido alimento que não tem faltado à tua mesa, à nossa mesa. Que muitas vezes é uma doença que ainda não houve a cura total, mas você ainda se murmura, não percebendo que hoje o remédio que você toma já é menos do que antes. Que você está no caminho, você está na caminhada, que talvez ainda não chegamos no lugar que nós almejamos chegar e que Deus tem para nós, mas estamos no meio da caminhada. E que no meio dessa caminhada, dessa jornada, que lógico que às vezes tem grandes tribulações, que no meio dessa jornada e desta caminhada nós não venhamos a pecar com murmurações, que nós possamos reconhecer o quanto Deus tem feito, o quanto Ele tem nos suprido, física, emocionalmente e espiritualmente. Que nós possamos estar compreendendo isso. Esta é minha oração na minha vida, que eu possa estar compreendendo isso, porque a minha tendência é a murmuração, é a reclamação. Ela é tão fácil, ela flui tão fácil, é natural da gente reclamar. Então, que nós possamos realmente, você, pedir que Deus nos ajude, trabalhe isso em nossas vidas, e que a hora que nós formos reclamar, a gente possa estar dando glória a Deus, agradecendo. Também, muitas vezes, nós nos entristecemos por familiares que ainda não se converteram a Deus, mas não conseguimos enxergar que eles já estão, através da nossa vida, vendo Deus, a Jesus Cristo com os outros olhos, que eles já têm outra visão e logo chegarão à conversão através das nossas vidas, olhando o nosso testemunho. Também, às vezes, um casamento que não está 100%, mas se você for olhar bem, já melhorou muito e tem caminhado para a perfeição. E não ficar murmurando em relação a isso. E também lembrar que Ele nos livrou de um mundo de escravidão, que Ele nos resgatou do pecado, da escravidão que nos deixava prostrados, muitas vezes sem perceber, porque se nós não conseguirmos reconhecer que no meio da jornada, no meio do processo, no meio da caminhada para chegar ao nosso alvo, nós não conseguimos reconhecer o que Cristo está fazendo em nossas vidas, a nossa tendência é querer voltar atrás, é querer recuar, é querer retornar à vida de escravidão, à vida de bebedeira, à vida de vícios, cigarro, coisas pecaminosas que desagradam a Deus e desonram. Então isso é um caminho muito perigoso, a murmuração é um caminho muito perigoso, que nos leva muitas vezes a recuar e a tardar o que Deus tem para as nossas vidas. Que nós não estejamos agindo igual o povo no deserto, que ficaram todos aqueles anos lá por desobediência, por murmuração, por não reconhecer o que Deus estava fazendo, o que Deus estava provendo na vida deles. Que nós não estejamos perdendo a nossa bênção por isso, que possamos compreender que no meio dessa caminhada, com todas as dificuldades do dia a dia, com todas as circunstâncias, com tudo que muitas vezes nos abate, mas que Deus nos levanta, que possamos ver o lado bom, que possamos ver o que Ele já tem feito, que são tantas coisas. Às vezes, só de levantar pela manhã, de você conseguir caminhar, dar os teus passos, por aquela xícara de café na tua mesa, pelo sol, por uma água potável que temos, sabe? Que muitas vezes não vemos, isso é tão grandioso. Isso tudo é um motivo de grande agradecimento.
Quantos livramentos agora nós saindo dessa pandemia, quantas pessoas foram abatidas, quantas pessoas foram levadas, quantos amados perderam seus entes queridos. E nós estamos aqui, nós somos vitoriosos por isso, porque Deus ainda tem um propósito para mim e para você. Estamos aqui, então que nós possamos honrar isso com a nossa vida e dedicar o tempo a Deus e não negar a Cristo, e não negar a Cristo com murmurações e reclamações, não negar a Cristo com dar as costas para Ele, como tantas vezes fazemos sem perceber. Não negar a Cristo também com a falta de comprometimento e com a falta de priorizar a Deus em nossas vidas. Porque às vezes o tempo com Deus, a tua intimidade com Deus, o teu desenvolver de uma vida com Deus depende de você. Não depende de mim, não depende do pastor, não depende do teu irmão. Depende única e exclusivamente de você. A minha vida, a minha intimidade com Deus depende de mim, da minha responsabilidade quanto a isso, de reconhecer os meus erros e voltar atrás, e recuar, e voltar a arrepender-se e voltar aonde parou. Que isso de fato esteja acontecendo em nossas vidas, que nós possamos estar nos firmando a cada dia mais. Como eu falei para ti, Deus falou tremendamente através dessa negação de Pedro. Eu fui tocada profundamente e com isso veio a meditação, uma reflexão e tudo isso leva a esses pecados de murmuração, de reclamação que são tão frequentes em nossas vidas, mas tão graves e que desagradam e entristecem tanto a Deus. Que possamos ver que Ele nos ama incondicionalmente e que nós possamos amar a Deus também incondicionalmente, independente da bênção ter chegado ou não, independente de ter alcançado o que você almeja, mesmo porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, às vezes, o que você acha, ou eu acho que está tardando, está muito longe, ainda não chegou. Por que ainda não chegou? É porque ainda Deus não está na hora. Ele está trabalhando a tua vida, a nossa vida, para, no momento certo, no momento de Deus, vir a vitória. Então, que prossigamos rumo ao alvo, mas que prossigamos entoando um canto de louvor a Deus, um canto de gratidão a Deus, e que isso seja uma constante em nossas vidas. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, que Jesus Cristo esteja nos fortalecendo e a cada dia possamos refletir e tomar posse da palavra de Deus, que é o nosso alimento diário. Que possamos ter o comprometimento de buscar uma vida de intimidade com Deus a cada amanhecer. Que todos os dias ao acordar nós possamos escolher viver a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E até uma próxima oportunidade. Que Deus abençoe a todos.